Você já pensou em trabalhar com inteligência artificial? Já pensou em trabalhar com machine learning, deep learning, todos esses termos que estão na moda hoje em dia? E os cargos e salários que você pode alcançar trabalhando com esse tipo de coisa? Nunca pensou? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar várias dicas legais para você entrar nesse mercado de trabalho. Valeu? Let's Learning AI. Fala Einsteins, beleza? Eric Luke novamente aqui no canal trazendo mais um vídeo para vocês. E antes de mais nada eu gostaria de agradecer demais vocês por mais uma vez estar aqui conosco e espero trazer um conteúdo bem bacana para vocês nesse vídeo. Bom, como a chamada do vídeo já diz, nós vamos falar um pouquinho hoje do mercado de trabalho de inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, é um dos trend topics mais procurados quando se fala em carreira na área de TI. Mas o que é exatamente trabalhar com inteligência artificial? Gente, inteligência artificial tem um campo muito amplo, mas existem alguns que são os mais hypes de hoje em dia, que são os cientistas de dados, os engenheiros de machine learning, os cientistas de machine learning, e esses caras eles conseguem chegar a salários que vão de 8 até 20 mil reais brincando no mercado de trabalho nacional. É mesmo, é? E quando é lá fora, chegam a ganhar até muito mais dependendo do nível do profissional. E uma das coisas que a gente tem que colocar em mente antes de tentar seguir uma carreira dessa é que toda essa carreira ela é oriunda de computação. Ou seja, você vai ter que entender bastante de computação, de programação de computadores antes de se aventurar numa profissão desse estilo, tá? Entretanto, existem alguns caminhos que podem facilitar a sua vida se você gosta realmente dessa área. Mas antes de eu falar isso para vocês, eu gostaria de pedir um favorzão para vocês. Deixe aí o like de vocês se vocês gostarem do nosso vídeo e já se inscrevam no canal porque daqui para frente nós vamos trazer cada vez mais conteúdos bacanas referente à inteligência artificial e todo esse mundo que acerca esse tema tão bacana que é a inteligência artificial, tá ok, pessoal? Mas qual o perfil, então, já que a gente está falando disso, qual o perfil que um profissional de inteligência artificial deveria de ter? Eu conversei com várias pessoas que trabalham nessa área e essas pessoas têm sempre uma coisa em comum. Ou elas são pessoas doutores, mestres em ciência da computação ou áreas correlatas, que se aventuraram e estudam muito, né, matemática, essas coisas. Ou eles são programadores já que têm bastante tempo de casa, de carreira e que já entendem bastante de análise de sistemas como um todo, análise de dados e já trabalhou bastante em trazer negócios para dentro das empresas onde trabalharam. Então isso nos leva a acreditar que pessoas que trabalham com inteligência artificial, o primeiro ponto deles é: todos são altamente qualificados. Sim, pessoal, infelizmente não dá pra gente dizer que nós vamos ser pessoas que trabalham com inteligência artificial, que trabalham com machine learning, que trabalham com deep learning, se a gente não tiver um bom estudo, uma boa carreira aí que nos suporte nessa decisão. É verdade. E afinal das contas, o que é o machine learning, o que é o deep learning? Bom, eu deixei aqui para vocês um outro vídeo explicando o que é machine learning e o que é deep learning, e eu gostaria até que, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais para não ficarem perdidos, assistam esse vídeo, vai elucubrar bastante as dúvidas de vocês, tá bom? E quais os skills que você vai precisar, por exemplo, para trabalhar com a inteligência artificial? Gente, se você for um desenvolvedor, óbvio que você vai precisar de algumas linguagens de programação, especificamente, que são altamente estruturadas para isso. Tem linguagens de programação como Java, C++, que tem frameworks, que tem bibliotecas já prontas, que ajudam bastante, inclusive, na hora de você trabalhar com esse tipo de sistema. Entretanto, hoje não é novidade para ninguém que existe o Python, que é uma das linguagens preferidas tanto para quem trabalha com machine learning e deep learning, quanto para quem trabalha com ciência de dados. Por quê? Porque tem frameworks e bibliotecas tão específicas e tão maduras para se trabalhar com isso,
que elas facilitam demais a vida de um cientista de dados e de um engenheiro ou cientista de machine learning. Mas afinal de contas, né? O que é um cientista de machine learning? O que é um engenheiro de machine learning? O que é um cientista de dados? O cientista de machine learning, ele é aquele cara que ele cria os algoritmos e ele faz o estudo matemático para criar os algoritmos que vão ser criados para inteligência artificial. Tá? Ou seja, é aquele cara que conhece muito de matemática e que vai criar programas muito específicos para aquela área. E o engenheiro de machine learning? Gente, o engenheiro de machine learning, ele é um passo à frente ainda disso. Por quê? Ele é um cara que ele já estudou quase todas as áreas da computação e ele vai pegar todas essas aplicações de machine learning que foram desenvolvidas aí pelo cientista de machine learning ou até por ele mesmo, porque ele também tem esse skill, e ele vai criar toda uma infraestrutura de negócios acerca desse tipo de situação. Então, é um exemplo bem prático. Se você é um engenheiro de machine learning e tem que fazer uma aplicação que vai reconhecer todas as pessoas que entram dentro de uma determinada indústria ou dentro de uma determinada loja. O engenheiro de machine learning, ele vai criar toda uma infraestrutura, vai ver o que vai ser necessário para suportar essa aplicação. Ele vai desenvolver e testar essa aplicação até chegar em produção. Ou seja, ele é um cara altamente capacitado tanto em desenvolvimento quanto em infraestrutura e agora também em ciência de machine learning ou na matemática da inteligência artificial. E aí, não menos importante, às vezes até muito mais importante, inclusive, o cientista de dados. O cientista de dados, ele tem também o conhecimento de um cientista de machine learning, porque ele usa isso, mas ele tem um skill que é muito procurado pelas empresas hoje em dia, que é a análise dos dados em si. Imagine que o cientista de dados, ele pega um amontoado de dados aleatórios que a priori não faz sentido e depois ele vai juntar tudo aquilo e organizar, aplicar técnicas estatísticas, técnicas matemáticas, etc., para que aquilo vire informação para executivos das empresas tomarem ações referentes aos negócios. Entende? Então esses profissionais são extremamente capacitados para fazer a análise dos dados de uma empresa e consequentemente nos negócios de uma empresa, tá? Agora, é super interessante, né? Vocês sabiam que essas 3 carreiras aconteciam aqui com inteligência artificial? Deixa o seu comentário aqui embaixo, fala pra gente o que vocês acham disso, vocês têm alguma opinião diferente do que é um engenheiro, o que é um cientista? Comenta aqui, vamos conversar um pouquinho mais, eu tô louco pra saber o que vocês acham disso, tá bom, pessoal? Bom, e quais são os caminhos que a gente deve começar a estudar para chegar a trabalhar com a inteligência artificial? Vai depender muito da carreira e do caminho que você quer seguir. Se você quiser ser um cientista de dados, você vai ter que fazer cursos relacionados à ciência de dados. Esses cursos envolvem muito estatística, envolvem muita matemática, envolve também conhecimentos de machine learning, deep learning, etc. Tá? Porque também vai envolver um pouquinho aí de inteligência de negócio. Então não adianta só você estudar dados, bancos de dados, de desenvolvimento, se você também não sabe como aplicar isso na vida real. A segunda coisa que você tem que estudar é Deep Learning e Machine Learning. Na verdade, óbvio, primeiramente Machine Learning, que é a base de tudo, como eu disse para vocês, eu tenho outro vídeo lá que explica sobre isso, e depois o Deep Learning. Por quê? O Machine Learning, ele faz um aprendizado de máquina, mas ele é um pouco limitado. Ele é usado geralmente para problemas que nós chamamos de linearmente separáveis. Ou seja, problemas que eu consigo falar sim ou não, 1 ou 2 e coisas desse tipo. Já os problemas em que eu tenho que tomar algum tipo de decisão, eles não são tão fáceis de serem visualizados por algoritmos de machine learning. E aí que entra o seu segundo objeto de estudo, que é o Deep Learning, redes neurais. Você vai ter que entender bastante sobre neurônios artificiais,
como eles são aplicados, quais os tipos de redes que vocês podem utilizar. E aí sim você vai ficar bem fera, bem craque em Deep Learning. Redes convolucionais, quem quer trabalhar aí com inteligência artificial relacionada a imagens, a vídeos, etc., as redes convolucionais são para você. Essas redes elas têm a capacidade de analisar uma imagem e dizer o que acontece naquela imagem, se ela classificar se ela é uma coisa, se ela é uma outra, se tem algum desvio padrão naquela imagem, etc. E isso auxilia muito hoje em dia aplicações como reconhecimento facial, a carros autônomos que precisam visualizar objetos perto dele, reconhecer os objetos. As redes convolucionais, elas nos propiciam tudo isso, tá, pessoal? Aí nós temos também redes recorrentes, né, que nos auxiliam em linguagem natural e uma série de outras coisas que eu acredito que seria interessante para a gente ter como a primeira coisa para a gente estudar nesse nosso caminho. Eu não sei o de vocês, talvez aí deixem o comentário de vocês, o que vocês gostariam de saber. Um pouquinho mais de redes convolucionais, eu acho que é bem interessante. Vocês têm alguma dúvida? Deixa o comentário, eu vou tentar responder todos de vocês aí nos próximos vídeos ou então aqui nos comentários mesmo, tá, pessoal? Outra coisa, não deixem de participar de meetups, eventos, ler, escutar bastante podcasts, porque tem muita coisa interessante nesse mundo aí afora, tá, pessoal? Se você quer focar em inteligência artificial, uma dica importantíssima: olhe o que o pessoal lá fora está fazendo, porque realmente vem tudo lá de fora primeiro. Estados Unidos hoje está bem anos-luz à frente da gente, porque eles têm centros de pesquisa muito interessantes sobre inteligência artificial. E se você começar a acompanhar esses trabalhos lá, eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional fera no assunto. Eu acho que por hoje é isso, não queria fazer um vídeo muito prolongado. Se vocês quiserem algum assunto bem específico sobre esse tema, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre redes recorrentes, ou redes convolucionais, ou Deep Learning, ou quiserem aí um tutorial a respeito, deixa o seu comentário aqui e não esqueça, tá, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos e não se esqueçam de estudar muito, porque essa é uma carreira que não tem jeito. Nós vamos precisar estudar demais, pessoal. Então, muito obrigado pelo seu tempo e até mais!